satisfação, né? Para mim é de grande satisfação falar a respeito dessas celebridades que está contida neste livro. Para mim é um momento muito gratificante. Não é querer com isso me aparecer, não. É de sentimento mesmo. É de sentimento mesmo. Me afinizo muito bem. Me sinto harmonizado falando dessas luzes celestes. E esse livro, para mim, ele se assemelha ao livro dos Espíritos, quando eu a encontrei pela primeira vez. Eu convivi durante 22 anos de idade e sofri um processo obsessivo em torno das questões que buscava a resposta e não encontrava. Aqui não é dúvida para ninguém saber que eu vim de uma crença religiosa ligada ao candomblé. A minha mãe tinha casa de candomblé aberta. E eu era um orgulho puro. Hoje não existe mais aquela chamada campanha. Hoje é só o gongui, né? Tabaco grande. Como eu era pequeno na época, não tinha condição de subir no gongui, né? Eu ia para os adultos, pegava a campanha e botava nas pernas e aí descia a madeira. Me criei nesse ambiente. Mas sempre tive o cavuete de pesquisador. Eu buscava respostas de muitos fenômenos que eu via lá e, claro, não encontrava, né? Não encontrava essas respostas que eu buscava. E isso me perturbava. Isso me trazia uma certa aflição. Eu vivia conflitado entre as verdades que eu queria saber e a ilusão que eu alimentava. Porque quando você não tem convicção do que faz, você está iludido. Porque convicção é certeza absoluta. Eu não tinha certeza absoluta do caminho que eu estava trilhando. Não achava resposta a esses meus questionamentos. Exemplo, por que em uma sessão de candomblé, de umbanda, de quimbanda, que rola muitos fenômenos abruptos, grosseiros, estúpidos, né? Lá não existe disciplina, coordenação, não existe ordem, né? Por que dentre todos aqueles que se envolviam, nem todos baixavam ao santo, como é atribuído lá no meio, né? Por que nem todos dançavam, manifestavam? Eu buscava uma resposta para isso. Por que muitos se dizem lá que tinha evidência, que via, ou dizia que tinha audiência, ouvia, e outros não? Por que isso? Se todo está vinculado às mesmas linhas de pensamento, às mesmas idealidades, os mesmos ideais.
que uns dizem ver, outros não? Uns dizem escutar e outros não. Eu buscava esses questionamentos. Por que dentre aqueles que rodam o santo, uns cantam e outros não? Uns dançam e outros não manifestaram? Eu buscava essas respostas lá. Não achava ninguém para mim. Não tinha dúvida de que ali havia uma manifestação espiritual. Isso eu tinha certeza. Não duvidava disso. Que ali, pelo o processo que era desenvolvido ali, fugia a qualquer possibilidade de embuste, de mistificação. Eu cheguei a ver o indivíduo dançar, se esculhar em cima de vidro e não se importar. Eu que vi o indivíduo dançar, se esculhar em cima de brasa e não se queimar. Eu que vi indivíduo com 6 pavios de candeeiro em chama e engolir esse pavio e não se queimava. Eu buscava essas respostas. Como é que o indivíduo olha 6 pavios em chama, ensopado de querosene, né? E não tem nada? Não via se queixando de que estava com desarranjo. Eu conhecia as pessoas que faziam isso. Eu tinha contato direto com ele. Gozava saúde. Como é que o indivíduo pega uma garrafa de cachaça, introduz pelos ouvidos, deixa a garrafa seca? Olha que a gente não aguenta uma gota de água no ouvido, e o indivíduo manifestado introduzia uma garrafa de cachaça, ingeria pelo ouvido. Eu não tinha dúvida que ali há um processo ligado à paranormalidade. Não era normal aquilo. Agora, onde achar a resposta para tudo isso? Isso me trazia perturbação, eu queria ter essas respostas. Eu via muito perturbado, muito questionado sobre isso. E foi aí que, no interior, onde nasci e me criei, nas Velhas Farinhas, eu cheguei trabalhando, passar na porta de centros espíritas. E eu não sabia distinguir o que era aquilo ali. Para mim era uma igrejinha evangélica e qualquer. Eu não sabia distinguir. Depois eu sabia por que eu não despertei para esta crença, que é a crença, né, que nós adotamos hoje, baseada em uma convicção, que é a convicção espiritual, no intermédio da ciência espírita. Lá, o meu compromisso não era lá, despertar para essa realidade lá no interior, e sim aqui. Vim para aqui em 81, final de 80. Em 81 eu conheci o Espiritismo e me deparei com um livro que ficou colado para mim, a minha glória. Quando eu peguei o livro dos Espíritos e comecei a ler, eu me dei conta que eu estava perdido. Agora sim, com esta obra, eu estou achado, me achei, me salvei da ignorância, da incerteza, da dúvida. Eu me achei salvo. Portanto, o livro dos Espíritos me salvou. A minha salvação
está neste livro. Eu lia ele todos os cantos que eu chegava, nos ônibus, nos pontos de ônibus, aguardando o transporte, nas folgas do trabalho, na hora da folga do almoço. Eu devorei esse livro. Achei a resposta para todos esses questionamentos que eu fiz aqui. Tudo me esclareceu, tintim por tintim. Fiquei sabendo por que o indivíduo introduz fogo pela boca e não se queima. Por que o indivíduo ingere uma garrafa de cachaça pelo ouvido e não sente nada. Outro, inclusive tem um que trabalha comigo, eu nunca vi ele fazer, mas os colegas de cana, junto com ele, já testemunhou várias vezes e já relatou para mim, e ele já confirmou para eu conversando com ele. Inclusive deu um toque para ele para vir fazer uma pesquisa com ele e não aceitou. Esse colega, ele come vidro, pega o copo lá e traça no dente e engole esse vidro. O Espiritismo me mostrou o porquê de tudo isso. Aonde vai parar esse vidro? Aonde é que vai parar essa substância etílica? Aonde é que vai parar esse pavio com fogo? Na verdade, nada entra no organismo. Nada entra. O espírito operante, ele faz um fenômeno de transporte. Estabelece um processo de invisibilidade naquele instante e transporta dali. A impressão que dá é que está sendo ingerida, está sendo introduzida no organismo do médium. É transportada ali, não entra nada. Isso que me inculcava lá. Quando a ciência espírita me mostrou isso, pronto, me salvei. Agora eu estou esclarecido. É por isso que ela é tida como uma doutrina consoladora. Porque você esclarece, você está consolado, é o que eu me acho. Todos os espíritas que estudam, ele é milionário da felicidade. Ele é consolado por suas provas e expiações. Porque ele está esclarecido. Ele sabe o que ele passa por provas e expiações de um mundo compatível com a natureza, ao qual nós nos encontramos. Conforme os espíritos serão a natureza do todo de prova e expiação. E esses pesquisadores que estão neste livro de Carlos Bernardo Loureiro, que é desta monta, que é ligado ao processo do cientismo, processo científico, também acabou de me mostrar a grandeza desta ciência, né? Na condição de obra clássica desta ciência. Os investigadores da alma e do espírito, 5 séculos de pesquisa, desse beletrista baiano chamado Carlos Bernardo Loureiro, ao qual nunca disse pessoalmente, mas ele sabe agora, a nível de espírito, ao qual sou fã. Essa que é a verdade. Nunca tive coragem de dizer pessoalmente. Nunca tive. Em respeito à grandeza intelectual daquele homem. Não me achava à altura de dizer. Hoje eu não tenho como negar. Porque ele vê meu pensamento, vê o meu sentimento e sabe desse sentimento que eu tenho para com ele, a qual devo muito, uma grande pitada da felicidade que experimento hoje
dos trabalhos que eu realizo nesse instituto. A este grande homem. Né? Muito embora criticado pelos pseudos espíritas, porque o espírito que se diz espírito não compreende este homem, não pode ser taxado de um espírita verdadeiro. Ainda não. É um espírita imperfeito. Essa que é a verdade. Ainda é atacado, criticado, mas ele não se importa, porque ele sabe que os grandes homens foram criticados. E hoje falo a respeito de Henri Pris, pesquisador nato, à monta do autor da obra. Foi fundador e diretor honorário do Laboratório Nacional de Pesquisas Psíquica e membro da Sociedade de Pesquisa Psíquica de Londres. Escreveu vários livros em que registra os resultados de suas investigações. No ano de 1923, Henri Pris realizou uma série de experiências durante vários meses com a médium inglesa Estelle Blanchot, geralmente citada como Stella C. O que se segue foi tirado de um relato mais pormenorizado do próprio Pris. Stella tinha uma aparência normal. Era uma atraente jovem inglesa, muito diferente daquilo que a maioria das pessoas espera encontrar no tipo dos que se dizem médium. Stella não se intitulava médium antes de Henri Pris a ter encontrado num trem subterrâneo e ter descoberto que ela era dotada de poderes paranormais. Pris convenceu-a a cooperar com ele numa série de experiências no Laboratório Nacional de Pesquisas Psíquicas. Constituiu um grupo e realizou frequentes experiências na sala de sessões do laboratório. Por ocasião da terceira sessão, em seguida aos usuais toques, chamamos rápidos, e movimentos da mesa, a força desconhecida aumentou a tal ponto que duas das pernas da mesa se quebraram, provocando um ruído como que de percussão ao dar-se a fratura. Depois, repentinamente, o tampo da mesa quebrou-se em 2 pedaços, ao mesmo tempo em que as pernas remanescentes e outros suportes dela estabeleceram ou esfacelaram-se, é o que a palavra também aparece, ficando todo o móvel reduzido a lascas. Por isso, diante destes fenômenos, confessou que teve uma sensação extraordinária ao ver uma resistente estrutura de madeira arrebentar-se sob suas mãos. Pareceu que a mesa se havia derretida. Houve em muitas ocasiões levitação da mesa e movimentos laterais de muitos decímetros enquanto estava ela suspensa. Certa vez, quando em semi-transe, Stella, numa visão pré-cognitiva, divisou a primeira página de um jornal que ela descreveu aos que se achavam presentes à sessão.
esse número de jornal, com aquela matéria na primeira página, conforme ela viu em semitranse, só foi publicado 37 dias depois. Prílice revelou posteriormente que esse extraordinário poder de previsão da sensitiva Estela reveste-se de notáveis importância para os anais das pesquisas psíquicas pela sua inequívoca veracidade. Em 1926, Henri Prílice investigara a sensitiva Eleonora Zubin, nascida em 1913, devido aos fenômenos de telequinesia observados em sua presença, passou a ser conhecida como a jovem poltergeist. A idade de 13 anos, embora muito inteligente, Eleonora conduzia-se como criança. Gostava de brinquedos que, seria de supor, eram mais apropriados para uma criança de 8 anos. Logo após chegar a Viena, em 1926, como protegida da condessa Walsico-Serecki, começaram nela as manifestações anormais. Estas incluíram estigmas de natureza peculiar nos seios, nos braços e nos punhos, e também vergões no rosto. Tudo desaparecia invariavelmente pouco tempo depois. Publicaram-se muitos artigos sobre Eleonora Zubin durante os anos de 1926 e 1927. Henri Prílice dedicou 2 capítulos a um debate em torno de vários fenômenos. Os fenômenos de telequinese, observados por pesquisadores experientes sob condições de laboratório. A condessa contou tantos quantos 67 movimentos de objetos suficientemente autenticados num só dia, e o total de 1050 durante um período de 3 meses. O primeiro fenômeno de telequinese foi observado por Henri Prílice em um dia do mês de maio de 1926, no quarto de estudo da condessa, isso em Viena. Enquanto Prílice observava atentamente a Leonora e a condessa, que estavam juntas, uma comprida faca de abrir página de livros, saindo por trás dele e por pouco atingindo-lhe a cabeça, voou pelo quarto e caiu no assoalho. E os fenômenos se sucederam em um ritmo incontrolável, embora sem molestar os presentes. Na primeira quinzena de outubro de 1926, a condessa levou a Leonora a Londres, a fim de Henri Prílice observar e registrar os vários fenômenos em seu próprio laboratório. Houve muitas ocorrências extraordinárias registradas não apenas por Prílice, mas pelos pesquisadores Dr. Tilliard, como observador da Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres. Várias hipóteses tentam explicar os fenômenos provocados pela mente. Eleonora Zubin estava convencida de que o diabo
era diretamente responsável pelos muitos fenômenos inexplicáveis que ocorriam em abundância em torno dela, como muitos médicos ainda, espírita, ainda atribui. E os fenômenos produzidos são eles pelo diabo. Inclusive, eu conheço muitos que hoje estão na igreja protestando, né? Médio potencial, passar por aqui. Se achou como médium aqui. E hoje está nas igrejas evangélicas, atribuindo que tudo que se passou aqui, por intermédio dele, na condição de medianeiro, de médium, é fruto do diabo. Não foi só Eleonora Zumbi que assim atribuía, né? Os fenômenos que eram produzidos pelos espíritos por intermédio dela, atribui ser ele demoníaco. A verdade é que tais ocorrências ainda precisariam ser devidamente esclarecidas. Alguns pesquisadores esclarecem Carlos Alberto Tinoco em um livro Fenômeno de Psicocinesia Espontânea. Enfocam o ponto de vista de que os poltergastes seriam resultado da exteriorização das energias psíquicas acumuladas no psiquismo dos jovens epicentros, isso é, médios. Não explicam, né? Entretanto, como as tensões são exteriorizadas sob a forma de movimentação de objetos, né? Ruídos e outras manifestações paranormais de natureza objetiva. Inclusive, esses fenômenos que eu citei aqui no início, né? Estúpido, grosseiro, arcaico, são fenômenos e que merecem estudo para se saber realmente de onde parte isso, qual agente produtor disso, quem é que está por trás, que força poderosa é essa que produz esse fenômeno, e para mim é espetacular. Embora grosseiro, rústico, estúpido, né? Arcaico, mas é um fenômeno e que merece ser estudado. Infelizmente, esses médios que se prestam a essas práticas grotescas, rústicas, não se permite chegar a um ambiente desse para ser estudado e ser bem conduzido e direcionado o seu potencial mediúnico. E trabalhar de forma positiva, produzindo efeitos benéficos para si e para o seu semelhante. Até porque lá naqueles ambientes onde eles estão, não estão fazendo isso. Muito pelo contrário. Estão se permitindo ser instrumento de espírito perversos, cruentos, miseráveis, sanguinolentos e desumanos. Infelizmente é isso que eu vejo. Eu não posso te admitir ser um bem, eu me dirigir a um espírito dessa natureza e fazer um trabalho para arrasar, levar à loucura ou até destruir, tirar sua vida de um inimigo meu. Isso para mim não é um bem. Não é um bem. Eu que vim de lá, eu sei disso. Não estou aqui inventando nada. Não estou também aqui diminuindo a crença de inimigo. Cada um segue o que quer. Paciência. Mas que isso é uma realidade, é. Eu sou testemunha pura. Eu sou testemunha pura. Né? Eu já contei uma experiência aqui que ocorreu comigo lá, e que para a minha felicidade, a felicidade de quem estava comigo, eu era um médico
grande potencial magnético e interferia nos trabalhos, lá não obtinha resultado. Porque lá eu estava com um sentimento voltado para o bem. Eu ficar penalizado no momento de fazer esses trabalhos. E ali foi uma expiação, eu passei. Nascer e me criar, período de 22 anos de idade, nesse ambiente. E para a felicidade da pessoa que me criou nesse ambiente, eu tirei ela dessa situação. Hoje ela é uma espírita, junto comigo, trabalha na condição de medianeiro, de média, exerce muito bem direcionada, coordenada, orientada a sua mediunidade e produz efeitos positivos para si e para o seu semelhante. Hoje é espírita. Então aquela casinha que era tida a casa de Umbanda, a casa do Candomblé, o terreiro, no chão, esse deixou de existir. Esse eu fechei. Para desespero dessas criaturas. E até hoje me cobram aqui. Até hoje me cobram aqui. E tem uns tais aí que chegam aqui e se pudesse, não me fulminava não. Não fulminava não. Fazia piores. Não sai da minha cova. Seria então os chamados epicentros médicos, como no caso particular de Eleonore Zugum, doadores de ectoplasma, que é a ectoplasma gasosa, manipulado por outros agentes, que são os espíritos, suscitando assim os fenômenos, sem o médium para fornecer esse elemento, e sem um agente, o espírito, não há fenômeno. Essa é a verdade. Um depende do outro para a produção do fenômeno. O espírito não opera só sem o médium, e o médium não opera só sem o espírito. Essa é a verdade. Há quem diga que o espírito consiga produzir o fenômeno sem o médium. Seu médium presente. Mas o material que ele utilizou, tirou de um médium. E ele, o espírito, claro, tem capacidade de fazer isso, Tem capacidade de extrair do médium a distância. E sem que o médium perceba, sinta ou queira. Mas ele extrai lá do médium o material, leva onde ele quer e lá produz o fenômeno. Isso não resta dúvida. Mas que teve de utilizar o médium, sim. Se o William Barreto, que fez sérios estudos sobre os postergados fenômenos de pancada, de barulho, de locomoção de material, de objetos, de móveis, etc. Convencionou-se dar o nome a esse fenômeno de postergado. Acreditava que as manifestações anímicas e mediúnicas se acham ligadas a esses fenômenos físicos. Parece necessário um certo de radiação epicentro para produzir o movimento da matéria. Barreto, convencido pelas notáveis pesquisas que ele realizou, cria firmemente no mundo dos espíritos e afirmava enfático: seremos nós mesmos e o nosso mundo talvez apenas células moleculares, pertencente a um organismo vivo, mais vasto, do qual não possamos formar ideia. Isso é o que muitos pesquisadores pensam, inclusive Charles Richer, René Soule, Pierre Janet,
eles eram enfáticos em negar o Espírito e atribuir isso. Né? Não admitir o Espírito. Interessante. É incontestável que certa inteligência inescrutável se mostra em operação no arranjo das células, bem como na procissão de mundos e sóis. Como não podemos supor que a evolução da natureza animada e inanimada se limite ao mundo visível, devemos admitir a possível existência de diferentes tipos de seres vivos, tanto no mundo visível como no mundo invisível. Essa foi a conclusão que esses pesquisadores chegaram. Né? Price e o presbítero de Borley. O caso mais célebre investigado por Price envolve o presbítero Borley, uma edificação vitoriana pavorosa, construída em 1863 por um clérigo excêntrico de nome Henry. A casa nem mesmo tinha sido construída totalmente e já corriam rumores atribuindo-lhes a fama de mal assombrada. Destacava-se o aparecimento do vulto espectral de uma mulher que o próprio Henry e outras pessoas diziam ter visto várias vezes. Afirma-se que o fantasma era uma freira que viveu no século XIII, que havia sido executada por ter fugido com um monge. Mais tarde, os moradores descobriram estranhos recados rabiscados em pedacinhos de papel ou escritos nas paredes e ouviam, entre sussurros sibilantes, a voz clara de uma mulher que protestava: "Não, Carlos, não." Quando Price visitou pela primeira vez o presbítero Borley, em 1929, viu-se diante de um espantoso espetáculo de efeitos físicos. Um tijolo desapareceu pelo telhado. Esse tijolo desprendeu pelo telhado. Um candelabro disparou pelo vão da escada. Price foi alvejado por pedregulhos e naftalinas que pareciam vir do andar superior. A reação de Price não foi de medo, e sim de exaltação. Durante os anos seguintes, Price visitava o presbítero posteriormente, mas acabou decidindo que uma investigação adequada da assombração de Borley necessitava de um monitoramento constante. Em 1937, alugou o presbítero por um ano e mudou-se para ali, acompanhado por uma força-tarefa paranormal, convocada através de anúncios publicados no jornal O Time de Londres. Price e sua equipe registraram aparições, vozes, cheiros estranhos e uma série de batimentos e movimentos de objetos. E em 1989, 10 anos depois do início das pesquisas, o presbitério
foi completamente destruído pelo fogo, em cumprimento das ameaças feitas pelos espíritos que assombravam o local. O presbitério Borley ofereceu fato material para que Pris escrevesse 2 livros que se tornaram verdadeiros best-sellers. A princípio extremamente cético, chegou à mesma conclusão a que também chegou o professor Walter Carrinho, da Universidade de Cambridge, quanto à natureza de que a mente humana sobrevive à morte e tem o mesmo poder da mente do homem vivo, de influir sobre as outras mentes e sobre o mundo material, utilizando-se para tanto da faculdade mediúnica dos médios sensitivos, epicentros, paranormais. A gente fica por aqui. Vamos agora ao nosso estado de socorro. Socorrer quem está doente.